O caso de hoje fala sobre um contato direto que um fazendeiro e comerciante teve com seres que, segundo ele, saíram de uma máquina que não se parece com nada que já tenhamos como meio de transporte na Terra. Uma história que envolveu até mesmo uma luta corporal. Esse roteiro é baseado em vídeos e textos sobre o assunto, principalmente do portal Fenômeno e do material de uma expedição do pesquisador Albert Eduardo e Paulo Barak Werner, registrada para o canal OVNI Pesquisa. Pedimos que compartilhe nosso conteúdo, principalmente com quem você acha que se interessa pelo assunto. Verifique a possibilidade de se tornar também membro do canal. Hoje vamos falar do caso Hermelindo da Silva. Essa história se passou em Vargem Grande, uma região conhecida como Vale do Rio das Velhas, em Minas Gerais, em 9 de setembro de 1976. É dito que nessa região é onde grande parte da população é de origem humilde e muitas ainda vivem de forma bem simples. Um local onde o contato com novas tecnologias ainda é bem limitado, situação que em 1976 fazia com que a região fosse praticamente rural, onde nenhuma influência como filmes e séries ou livros teriam força o suficiente para fazer com que um homem de vida tranquila fosse influenciado e decidisse criar uma história complexa sobre o que teria acontecido com ele. Hermelindo da Silva era um senhor que possuía um comércio na beira de uma estrada de terra já na saída da cidade. Algumas vezes o local é descrito como um bar, mas pelo que se entende é o que seria chamado na região como uma venda, onde vendiam não só bebidas, mas coisas como se fosse um mini mercado bem simples. Além de ter esse estabelecimento, é dito que ele também morava na região a 70 metros do local com a esposa, 6 filhos e o seu cunhado. Na época, perto do comércio não haviam muitas casas, então a região era envolta por uma grande parte de terra onde não havia nada construído, permitindo que se tivesse uma visão distante de quem estava se aproximando pela estrada, principalmente durante a noite, tendo em vista que não havia iluminação pública, ou seja, se houvesse um farol de um carro aceso naquela estrada, era possível avistar a uma distância considerável. Os textos sobre o assunto dizem que aproximadamente às 2 da madrugada do dia 9 de setembro de 76, Hermelindo se preparava para ir para casa. Nessa ocasião ele estava com seu cachorro por perto, que sempre o esperava ali em torno do comércio, e enquanto começava a fechar todo o estabelecimento, Hermelindo notou que o cachorro parecia estar muito agitado. Nesse momento, já estando do lado de fora da porta, o homem pôde ver ao longe na estrada uma forte luz que parecia aos poucos se aproximar. Ele disse que era tão forte que iluminou todo o local ao mesmo tempo em que era ouvido um estranho zumbido. Assustado, Hermelindo continuou olhando até perceber que aquela iluminação não vinha de um carro, nem nada que estava rodando sobre o solo, na estrada, mas sim era algo que parecia flutuar e tinha uma aparência diferente de qualquer meio de transporte que ele já tivesse visto. Ele se sentiu amedrontado e, sendo assim, entrou novamente no comércio com a intenção de sair então pela porta que havia nos fundos, que era o melhor modo que ele viu de se afastar daquilo. Enquanto isso, seu cachorro estava extremamente agressivo, latindo e rosnando, querendo avançar naquele objeto. O Hermelindo se manteve um tempo dentro do comércio, esperando para ver se aquilo ia embora. Quando estava ainda lá dentro, mais perto dessa porta de trás, o Hermelindo notou que aquele objeto parecia estar determinado a segui-lo, já que agora sobrevoava o seu comércio e não estava somente com uma iluminação na parte que seria supostamente a dianteira, mas sim estava completamente e intensamente iluminado. Era algo com aproximadamente 4 metros de diâmetro, com uma espécie de buraco embaixo que ainda fazia um som de zumbido.
Enquanto olhava para o objeto, o cachorro continuava latindo sem parar em direção à porta até que algo aconteceu. Ermelindo conta que parecia que o cachorro tinha recebido um tipo de choque, o que o fez correr completamente assustado. Ermelindo continuava olhando aquilo como podia e ainda paralisado de medo até que o objeto se apagou. Como a região era bem escura e o comércio já estava com tudo apagado, a visão dele tinha dificuldade de distinguir se aquilo ainda estava lá ou não. Mas como havia total silêncio, ele achou que aquele aparelho havia ido embora, e esse seria o momento em que ele pensou em correr em direção à sua casa. Porém, ele disse que estava tão nervoso que não conseguiu destrancar a porta com facilidade. Ele estava muito agitado e pode ser que isso tenha chamado a atenção daquele objeto. Isso porque quando ele conseguiu sair, ainda com medo, ele ficou praticamente colado à parede do estabelecimento, ao mesmo tempo em que tentava verificar se ainda havia alguma coisa acima dele. Foi aí que o objeto acendeu-se novamente, assustando Ermelindo, que pegou então um pedaço de madeira que estava ao seu alcance e jogou na direção do objeto. Essa foi a única coisa que ele pensou na hora para tentar afastar aquilo dele. Quando a madeira foi jogada, o Ermelindo diz que ouviu o barulho do momento em que ela atingiu o objeto, mostrando que era algo sólido e que não estava em uma grande altitude. Quando o objeto foi atingido, todas as luzes se apagaram novamente e o zumbido cessou, surgindo um som, segundo Ermelindo, que era algo parecido como o que se escuta de uma lamparina a gás acesa. Aproveitando esse momento, o Ermelindo finalmente correu em direção à sua casa. Porém, foi interrompido no momento em que sentiu algo como uma pancada no ombro, forte o suficiente para derrubá-lo no chão. Em pânico, ele se levantou rapidamente e continuou correndo em direção à sua casa. Ele diz que, nesse momento, aquele objeto estava mais uma vez luminoso e posicionou-se a mais ou menos uns 8 metros acima dele, e foi quando, numa rápida olhada, ele percebeu que desse objeto saíram cabos com vários ganchos. Algumas matérias dizem 2 cabos e alguns dizem que era algo que se pareciam com correntes. É contado que pelo menos um desses cabos tentou derrubar Ermelindo, segurando suas pernas para impedir que ele corresse. Enquanto ele tentava escapar desses ganchos, ele notou um pequeno ser que parecia descer através desses cabos. Algumas matérias dizem que seriam pelo menos 2 seres. Mais uma vez, o Ermelindo se desequilibrou e caiu. Ao cair, ele se levantou. Como aquele ser estava perto dele, o homem reagiu e entrou em luta corporal contra a criatura, que tinha aproximadamente 1 metro de altura e formas humanas. Ele estava vestindo um uniforme cinza de aparência dura e polida. O rosto não era visível, porque ele usava uma espécie de capacete ou algo assim. Durante pelo menos 15 minutos, o estranho ser, que parecia um pequeno homem, tentava como podia prender Ermelindo nos ganchos. Houve então um momento em que aquela criatura conseguiu passar um dos ganchos ao redor do tornozelo esquerdo de Ermelindo e imediatamente, como se ele fosse muito leve, ele subiu muito rápido por um dos cabos e em seguida entrou novamente no objeto. Aqueles cabos começaram então a subir como se fossem puxados para dentro do objeto, fazendo com que Ermelindo, muito assustado, ficasse de cabeça para baixo enquanto estava sendo içado por uma de suas pernas em direção à abertura existente na parte inferior daquela máquina, que, segundo Ermelindo, quando se aproximou, notou que desse local por onde os cabos saíam era emitido um calor muito forte. O homem, obviamente, tentava de todas as formas se soltar enquanto gritava por socorro. Em determinado momento, o seu cunhado ouviu os gritos e foi até a janela para verificar o que estava acontecendo. Foi quando ele viu o objeto subindo lentamente, com vários cabos tentando levar Ermelindo. O homem então só não foi levado para dentro daquela máquina voadora porque assim que ele chegou à borda daquela entrada que havia embaixo do aparelho, ele apoiou seu pé direito, que estava solto na parte externa do objeto, impedindo que ele fosse puxado para dentro. Com isso, o gancho escapou do seu pé esquerdo, o fazendo cair de uma altura de aproximadamente 6 metros sobre um arbusto que ele disse que é uma planta que tem o nome de yucca, que possui
folhagens com bordas cortantes. Machucado, Ermelindo levantou-se mais uma vez, se desvencilhou das plantas, então correu até a sua casa. Ele diz que como a porta estava encostada, ele praticamente chutou a porta para abrir em completo desespero. Lá dentro, a sua família pôde ver que ele tinha cortes por todo o corpo, o pé esquerdo estava inchado e o joelho cheio de hematomas. O cunhado, que assustado viu o momento da queda pela janela de casa, descreveu o objeto como tendo uma forma cônica com topo redondo, deixando-o com uma aparência de um sino. O Ermelindo diz que só conseguiu ver o objeto a maior parte do tempo por baixo. A esposa do Ermelindo conta em uma entrevista que ela viu somente algo muito iluminado passando pela janela, mas nunca imaginou que seria algo tão estranho. Ela também diz que depois dessa experiência, Ermelindo nunca mais foi o mesmo. Ele, que sempre foi bastante disposto no trabalho, não conseguia mais exercer suas tarefas como antes. Ela diz que ele parecia sempre aéreo, com um olhar perdido, como se aquele episódio tivesse mudado a mente dele de uma forma que ele parecia desinteressado em qualquer coisa que fosse. Anos depois ele faleceu, mas não há muitos detalhes de quando ou do que. Há informações em um comentário de uma pessoa que se diz filha do Ermelindo, onde em uma mensagem postada no canal da revista OVNI Pesquisa, ela reclama que outro ufólogo, no caso o falecido Ulvio Brandt, esteve muitas vezes no local, levou à imprensa, prometeu ajuda financeira para a família e nunca teria cumprido o que prometeu, e diz que nos anos finais de vida o Ermelindo, para se locomover, usava cadeira de rodas por pelo menos 20 anos, mas não fica claro se tem alguma relação com o ocorrido. Comente se você conhecia essa história e se mora na região citada, se em algum momento ainda se fala disso e se há outros fenômenos que vieram a acontecer na região. Pode dizer detalhes que eu não mencionei e sugerir outras histórias para trazermos ao canal. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores do canal no nível perito. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.